Em um documento, o presidente eleito Jair Bolsonaro indica pente fino nos últimos 60 dias do governo de Michel Temer. Reportagem em áudio e vídeo direto para Brasília, você, Levi Guimarães. O presidente eleito Jair Bolsonaro vai fazer um pente fino nas ações dos últimos 60 dias do governo Michel Temer. Além disso, nos primeiros 10 dias da futura gestão, cada ministro deve listar as políticas que considerar primordiais. Elas vão ser avaliadas por Bolsonaro, que vai anunciar um pacote com pelo menos 22 medidas prioritárias a serem entregues nos primeiros 100 dias de governo. As orientações estão em um documento da equipe de transição intitulado Agenda de Governo e Governança Política, que foi entregue aos ministros. Além de diretrizes relacionadas à gestão, é traçado um cronograma de encontros semanais do primeiro escalão do governo. Nesta quinta, os ministros participaram de uma reunião e mais cedo de uma aula de governança na Escola Nacional de Administração Pública em Brasília. Segundo o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o documento é uma resposta a diversas críticas. Ele tem como objetivo ser um guia para o governo que está se instalando e uma resposta, a todos aqueles que falavam que aqui a gente faz coisas de improviso. Ninguém trabalhou com improviso. Nós trabalhamos com pesquisa de maneira silenciosa, com um único objetivo: entregar aquilo que a sociedade brasileira espera da gente. A agenda recomenda cortes de gastos e privilégios. Uma das prováveis orientações aos membros do governo vai ser a redução do uso de aviões da FAB para viajar. Outro ponto importante é a diminuição de cargo. De acordo com Onyx Lorenzoni, são 120 mil funções dentro do governo. Entre cargos e comissão de funções gratificadas, o país chamado Brasil tem 120 mil funções. Vamos de novo. Não há paralelo no mundo. Então hoje há uma determinação do presidente Bolsonaro no sentido de que, com critério, com estudo, cada ministério, ainda não está definido o volume dos cortes que sejam feitos, mas não é possível, todo mundo há de convir que não é razoável que um governo que entre todas as estruturas tem algo em torno de 600 mil funcionários, tenha 120 mil funções, as mais variadas. O futuro ministro reafirmou a intenção da equipe econômica de zerar o déficit da União em um ano. Segundo ele, a reforma da Previdência vem amadurecendo e vai aparecer no momento certo. Já quando questionado sobre as declarações de Fabrício Queiroz na última quarta-feira, disse que não cabe a ele falar sobre o assunto. De Brasília, Levi Guimarães. O Denise, passar um pente fino é algo normal, mas precisa ter uma questão de tentar saber realmente o que precisa se cortar ou não, né? Exatamente, tem que primeiro entender como é que funciona a máquina pública, o que pode, o que deve ser cortado. Tem muito abuso, a gente sabe disso, mordomia, excesso de assessores, de funcionários, de cargos comissionados, gastos de aviões que eles citaram muito ontem, também faz parte aí do pacote de mordomias. A gente tem que até seguir exemplos que temos no exterior de dirigentes de países que andam em linha comum. Não precisamos chegar a esse ponto, mas tem uma gastança exagerada, que no final das contas pode nem fazer tanta diferença em termos de ajuste, mas é uma questão de moralização do setor público. Agora, não dá para criar muita expectativa e uma expectativa ilusória. Ele está falando em zerar o déficit das contas em um ano, é impossível. Não tem como fazer. Mesmo que seja aprovada a reforma da Previdência, não vai zerar o déficit. O rombo é muito grande e ele vai diminuir o ritmo de expansão, mas no primeiro momento ainda vai continuar crescendo, até por causa da transição. Não é uma ruptura que a partir de amanhã todas as pessoas vão ter que cumprir a idade mínima de aposentadoria, não. Tem direito adquirido, isso levará um tempo, tem outras medidas que eles pretendem tomar em termos de ajuste e não se consegue fazer um amplo programa de privatização de uma hora para outra. Há uma resistência muito forte do ponto de vista político, da sociedade, tem período de tramitação, tem leilão, tem uma burocracia a ser respeitada, então eles podem conseguir sim um resultado importante em 2 ou 3 anos. Um ano não consegue. Só para você ter uma ideia, ontem saiu o balanço das contas públicas, o déficit acumulado deste ano está em
78 bilhões e meio. Vai ter uma folga importante aí em relação à meta, que é de um déficit de 159 bilhões, mas nesse balanço geral fica evidente o quanto que a Previdência ainda pesa, e essa mudança não vai acontecer de uma hora para outra. Houve um saldo negativo de 16 bilhões e 200 milhões de reais no mês de novembro, que foi o balanço que foi divulgado ontem. Foi o pior saldo para o mês da série histórica, que começa em 97, teve questões específicas, mas está lá, a Previdência com um rombo de 18 bilhões, enquanto o Banco Central e o Tesouro são os três que entram no cálculo das contas do governo central, com um saldo positivo de 1 bilhão e 800. Então, o rombo da Previdência acaba anulando o esforço que é feito em outras áreas para se ter um resultado mais positivo. Daí a prioridade dada à reforma da Previdência. Agora, qualquer mudança que haja, por mais que haja um esforço, sucesso, não vai mudar a situação em um ano, de modo algum.